Fala galera do canal Botafogo Digital, fazer uma espécie de pré-jogo aí, Botafogo Cuiabá. Na verdade vamos falar de algumas notícias dessa tarde, né? Eu prometi que voltaria se tivesse aí novidades. Temos algumas novidades, algumas coisas aí pra gente bater aquele papo que a gente já está acostumado. Se você não me conhece, eu sou Carlos Albuquerque e sim, você está no canal Botafogo Digital, dá aquele like, dá aquela moral. Se você não é inscrito, o que você está esperando? Não custa nada, só clicar ali embaixo e não se esqueça, ative o sininho. Muita gente se inscreve e depois não recebe notificações do YouTube quando sai, né, um vídeo novo. Então, para você receber a notificação do YouTube, clica no sininho, dá aquela moral, tamo junto e vamos às notícias. Bom, a primeira notícia é a seguinte, o STJD aqui do Rio puniu o Rafael e o Luiz Castro pelo jogo, né, o clássico que vencemos contra o Flamengo, mas transformou essa punição, que seria de um jogo, em advertência, beleza? Vocês lembram que o Rafael foi expulso, né, recebeu 2 amarelos naquele jogo, e o Castro também foi expulso pela Edna, né? Bateu boca ali com ela, teve aquela confusão da substituição. Enfim, então, a advertência apenas para ambos, mas é bom ficarem ligados, obviamente, porque na próxima, de repente, os caras vão pegar pesado, né? Com o nosso técnico e com o lateral Rafael. Rafael já está meio que marcado aí pelas expulsões, né? Falando em STJD, só que agora lá de São Paulo, o Santos vai ficar jogando. O que tem a ver o Santos com o Botafogo? O seguinte, eu explico. A gente joga contra o Santos dia 23/7. Hoje é dia 22/6. Então, 31 dias. Então, não dá para saber se a pena que o Santos, né, recebeu preventivamente de 1 mês sem torcida vai atingir o jogo contra o Fogão, né? Eu acabei esquecendo de comentar no vídeo de hoje de manhã, o Corinthians venceu por 2-0 o Santos lá na Vila, e de novo lamentáveis cenas de objetos jogados no campo, enfim. Eu lembro até que recentemente, né, acho que ano passado, teve também uma confusão num Santos e Corinthians, em que um torcedor até tentou agredir o goleiro Cássio, né? E agora, novamente, cenas lamentáveis. O Santos, então, sem torcida na Vila Belmiro por 30 dias. Resta saber se vai chegar a pena, né, até o dia 23/7 ou não. Pode ser até que o jogo com o Botafogo marque a volta do torcedor ao estádio da Vila Belmiro. Beleza? Galera, ainda falando sobre o futebol em São Paulo, como vocês sabem, a gente está com a cabeça no jogo do Cuiabá, porém, o jogo de domingo, Botafogo, né, e Palmeiras e Botafogo, já que é lá no Allianz Parque, a CBF já escalou o árbitro para esse jogo e será o bodybuilder Anderson Daronco, né, do Rio Grande do Sul, Federação Gaúcha, o que é menos mal pelo seguinte: no jogo de hoje do Cuiabá, o árbitro vai ser da Federação Paulista. Acho que é desnecessário, né, porque o Palmeiras estando ali diretamente envolvido na briga pelo primeiro lugar com o Botafogo, hoje teremos um árbitro paulista, mas quero saber de você a opinião sobre a escalação do Daronco, né, para o jogo mais aguardado do primeiro turno, né, Palmeiras e Botafogo. O Daronco, que já apitou 2 partidas do Botafogo esse ano, deu sorte pra gente. Quando goleamos o Brasiliense na Copa do Brasil por 7-1, e também na vitória de 3-0 do Fogão sobre o Corinthians no Brasileirão, no Newton Santos, beleza? Vamos lá. Uma notícia que saiu agora no Fogão Net é que o vice-presidente do Cuiabá, tá, o senhor Cristiano Dresch, teceu elogios ao John Textor e a postura do Textor, né? O famoso pagou pau, para usar uma gíria paulistana, elogiou o Textor, o grande empresário, e principalmente a postura do Textor em relação à Libra, né? Todo mundo sabe que há pouco tempo o Textor disse que o Botafogo estava se retirando da Libra. Então, o vice-presidente do Cuiabá elogiou essa postura e falou um pouco também da Liga Forte do Futebol. Nesse caso, ele é a favor da Liga Forte do Futebol, né? Disse que ela está indo aí de vento em polpa, porém há um entrave, e esse entrave está nas mãos de Flamengo e Corinthians, segundo o Cristiano Dresch.
vamos aguardar aí os cenas dos próximos capítulos, mas foi legal que ele elogiou muito a postura do Botafogo, do John Textor, em relação aí a essas novas ligas que estão surgindo. Vasco e Cruzeiro também já anunciaram também que não participarão da Libra, né? E é isso, beleza? Pessoal, não confundam, tem muitos jogos do Botafogo aí já. O Botafogo já tinha aberto, né, a bilheteria para o jogo contra o Magalhães, jogo que a gente espera lotar o Newton Santos, bater todos os recordes. Setor Sul e Setor Norte ainda não abriram, mas provavelmente vão ser abertos, e aí a expectativa do Botafogo realmente lotar o Newton Santos, já que, como eu trouxe aqui, o Magalhães abriu mão de ter um setor para essa torcida. O Magalhães já está fora aí da disputa, certamente nem traria nenhum torcedor. Se trouxer, são 2 ou 3, né? Enfim, então, mas aí agora não confundir, o Botafogo abriu hoje, tá, as vendas para o clássico contra o Vasco da Gama, dia 2/7, tá? Dia 2 de julho, então logo depois do jogo com o Magalhães, o Botafogo vai enfrentar o Vasco, e aí abriu hoje com o plano glorioso, check-in, né, liberado, amanhã plano alvinegro, o plano preto no sábado e o plano branco no domingo. Na segunda-feira, dia 26, abre para público em geral, que não né, que não seja camisa 7. E vale ressaltar que a promoção continua para esse jogo do Vasco, tá? Do plano preto, R$20, e do plano branco, R$30. Uma boa notícia, ótima notícia para a torcida do Fogão, beleza? Então, temos tudo aí também para, depois do jogo com o Palmeiras, já focarmos na partida, e pós-Sul-Americana, obviamente, né, focarmos na partida contra o Vasco. Galera, o assunto aqui do vídeo, quem esperou até 7 minutos, agradeço, porque agora eu queria comentar a matéria que saiu no Globo de hoje, né, que é interessante, ele organizou os valores, né, em reais, tá, do que o Botafogo investiu nos seus principais jogadores. Óbvio que não estão todos aqui os jogadores. Eu senti falta, por exemplo, do Patrick de Paula, que foi um grande investimento, né? Esse ano a gente teve outros jogadores, como o próprio Diego Hernandes, né, que chegou, também foi um grande investimento. Mas o Globo comentou aqui principais jogadores, até por conta desse suposto, né, assédio aí do mundo árabe nos nossos craques, né? Primeiro saiu a notícia do Eduardo, depois falou também Tiquinho, Cuesta, né? E eu volto a dizer o que eu já tinha colocado aqui no vídeo, quem não assistiu, volto a dar minha opinião. Acho natural, obviamente, que o Botafogo, líder do campeonato, grande campanha, desperte esse tipo de interesse, porém, acho curioso que não tenha esse tipo de notícia com jogadores até mais badalados, né? De Flamengo, do próprio Palmeiras. Então, eu acho que sempre tem ali uma coisinha da imprensa, né? Óbvio, sem generalizar, mas querendo um pouco desestabilizar o ambiente do Botafogo, mas não afeta em nada. O time está focado, concentrado, Castro a mesma coisa, mas assim, acho curioso, né? Comenta aí embaixo se você acha também curioso que só sai a notícia de jogadores do Botafogo. Parece que só o Botafogo agora tem jogadores tipo exportação, né? Então, eu comentei interesse no Tiquinho, no Eduardo, nosso Carlos Eduardo Sheik, e no Vitor Cuesta. Esses 3 jogadores estão super protegidos, já falei aqui no canal, pela multa de 30 milhões de euros. É muito dinheiro, é muita grana isso, né? Para vocês terem uma ideia, o Botafogo acabou de recusar, né, a proposta pelo Adrielson do Besiktas, que era 4 milhões de euros. E já era um dinheirinho ali, né? Eu falei mais cedo, quase 21 milhões de reais. Então, esses 30 milhões de euros, tá? Corresponde hoje a 157 milhões de reais. É a multa do Tiquinho, é a multa do Eduardo, é a multa do Cuesta. A forma que o Botafogo encontrou justamente para manter esses jogadores. Isso é negociável? Dependendo de alguma situação, né? Mas, a princípio, para tirá-los do Botafogo, tem que pagar essa multa aí para cada um desses jogadores. Então vamos lá, vamos à listagem aqui que o Globo publicou, tá? Na edição de hoje. O Lucas Perry, o nosso goleiro, custou baratíssimo, né? R$1.250.000, tá? R$1.250.000, e o Botafogo adquiriu com esse valor 100% do Lucas Perry, goleiro que começou no São Paulo,
teve uma passagem breve pelo Crystal Palace e estava no Náutico, né? Quando o Botafogo foi buscar, vocês sabem, ele estava no Náutico, estava na lanterna ali do campeonato, mas o nosso scout foi preciso, né? E trouxe o Lucas Perry, nosso goleiraço, diria ali junto com o Bento, grandes promessas do futebol brasileiro aí, futuros goleiros de seleção, eu acredito. Depois o Adrielson, né? Adrielson aí, que foi sondado pelo Besiktas, também há notícias do Olympique de Marseille. Eu quero ver essa situação de ele ir para a França e não ir para o Lyon, né, do Textor. Não sei se o Textor ia deixar. E também o Olympiacos da Grécia, né? Os 3 clubes aí, o Besiktas chegou com a proposta, mas esses 3 clubes interessados no futebol do Adrielson, e ele custou R$0 para os cofres alvinegros. Veio também lá de Pernambuco, só que enquanto o PR veio do Náutico, o Adrielson veio do Esporte Clube do Recife. R$0, Adrielson, que baita, não vou nem dizer investimento, né? Que baita contratação. Depois temos o Vitor Cuesta, né? Que veio primeiro emprestado pelo Internacional, aí houve o interesse do Bahia, vocês lembram disso? E o Botafogo acabou chegando junto, contratou o jogador, deu um aumento substancial do salário, né, para afastar aí os interessados nele, e acabou que nessa soma de empréstimo e compra, 4 milhões e 100 mil, 4 milhões e 100 mil pelo Vitor Cuesta, beleza? Nosso outro zagueiraço, também um investimento que não é dos maiores, assim, né? Um bom investimento, mas não é dos maiores, pelo que ele tem aí entregado, né, somado para o grupo. Depois veio o Tietê. O Tietê, o Botafogo investiu 4 milhões e 800 mil reais para ter 70% do passe do Tietê, beleza? Então, um investimento pelo Tietê. Agora, mais um investimento que saiu 0,800 para o Fogão. Carlos Eduardo Sheik, sem custos para o Botafogo. Que maravilha, né? Que assertividade aí, para usar um termo da moda. Depois veio o Vitor Sá. O Vitor Sá, acho que muita gente vai se surpreender, né? Aí, agora é o outro lado da balança. É um jogador que até tem jogado bem, mas a expectativa pelo valor investido certamente era maior, tá? O Vitor Sá lidera aí nos investimentos. Na verdade, o passe dele foi comprado na época, se não me engano, ali na faixa de 3 milhões e meio de dólares, que hoje daria 17 milhões e 700 mil reais, tá? É um valor alto, sem dúvida alguma, comparando aí com os que a gente já comentou até aqui, né? É o número mais alto. Volto a dizer, Vitor Sá, 17 milhões e 700 por 100% do passe dele, né? Mas o que acontece? Até saiu uma noticiazinha assim nas internas. O Botafogo trouxe alguns jogadores, como ele, Vitor Sá, como o próprio Sauer, que são jogadores que têm mercado ainda na Europa. Então, foi como uma espécie de investimento não só no time, mas também numa possível futura negociação. E o Textor também falou isso outro dia, né? Que além do Adrielson e do Perry, tem jogadores como o Tietê, aí ele citou também o Vitor Sá, que tem mercado na Europa, tá? Então, não se assustem muito, apesar de que o número, de fato, é bem alto se comparado com os demais. Depois vem o nosso artilheiro, o nosso craque ídolo, Tiquinho Soares, custou 9 milhões e 500 mil reais, também por 100% do seu passe, tá? 9 milhões e 500 também não é um valor também estratosférico, considerando o que ele tem entregue nos jogos, os gols, a simpatia, a categoria, né? Jogador que usa muito bem o corpo, né? Faz ali o pivô, tem habilidade, né? Um jogador alto que você não imaginaria que tem uma boa técnica, e o Tiquinho Soares tem tudo isso e mais um pouco, né? 9 milhões e 500. Depois, fechando essa lista que o Globo trouxe em relação a jogadores, o Gustavo Sauer, que aí eu coloco também um jogador que ainda não conseguiu se firmar, né? No clube, teve altos e baixos, mais baixos do que altos, mas enfim, 12 milhões e 300 também por 100% do seu passe. Então, assim, eu sei que o torcedor vai falar, poxa, Adrielson veio sem custo, Eduardo veio sem custo, Lucas Perry veio barato, que maravilha, né?
e em compensação Vitor Sá e Gustavo Sauer, né? A gente esperava, ou pelo menos pelos valores do Botafogo esperava, né? Um rendimento maior. Isso acabou não acontecendo, faz parte do jogo. A gente sabe que são apostas, mas hoje com o scout do Botafogo é importante que o torcedor entenda que são apostas assertivas, com muitos estudos, e é por isso que, se vocês forem reparar bem, o Botafogo fez, no geral, ótimos negócios, né? E para completar essa lista, só para fechar, o Luiz Castro. O Luiz Castro, técnico, também tem valor de mercado. Se vocês lembrarem bem, o Botafogo paga uma multa ao clube dele anterior, que era o Aldo Rail, né? Então o Botafogo paga 7 milhões de reais para tirar o Castro lá do Aldo Rail. E foi isso. Essa é a matéria basicamente do Globo. Era importante trazer para vocês. Vai dar 16 minutos. Eu sei que está todo mundo pensando só no jogo com o Cuiabá, mas se você puder dar aquela moral, assistiu até o final, é porque você gostou, então dá aquela curtida. Se não é inscrito, está esperando o quê? Se inscreve aí. Hoje tem fogão. Torcendo muito aqui para a gente fazer mais um grande jogo e garantir 3 pontos, abrir aquela gordurinha dos 5 pontos. Se você não assistiu o vídeo mais cedo, assiste lá, que é justamente falando sobre isso, sobre a vitória do Bahia contra o Palmeiras ontem e a nossa chance de abrir 5 confortáveis pontos na liderança. Valeu, abraço, tamo junto.